Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a calcular o centro de gravidade de uma seção transversal e também o momento de inércia para uma seção transversal. Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, a primeira coisa que a gente falar, deixar bastante claro que tanto o centro de gravidade quanto o momento de inércia de uma seção são duas coisas extremamente importantes para você calcular tensões numa seção transversal, ok? Então, assim, isso tanto é bastante importante dentro lá da resistência dos materiais, quanto tem sua importância também na questão de fundações, tá? Fundações mesmo, de estrutura de concreto armado, na parte de fundações a gente trabalha um pouco com tensões. Então é interessante que a gente aprenda bem isso aqui, centro de gravidade e momento de inércia. Bom, então vamos começar pelo centro de gravidade, tá? É o CG de uma seção transversal. Então a gente tem uma seção transversal aqui em forma de T, ok? E aí a gente coloca o eixo XY, tá? Em algum lugar dessa seção. Eu costumo sempre colocar na parte mais em cima lá da seção e na parte mais da esquerda a origem. Então a gente teria a origem, né, do nosso eixo XY aqui, ó, nosso zero, ok? Então, beleza. Aí, ó, a gente tem, então, uma seção T e a gente vai sempre procurar dividir essa seção, qualquer seção que a gente tem, em retângulos, ok? Então, a gente tem aqui um retângulo A1, que representa a mesa, né, da seção T, o que é a chamada mesa, e a gente tem o retângulo A2, que é aqui a alma da nossa seção T, ok? Então, o que a gente vai fazer para calcular tanto o x do nosso centro de gravidade e o x do centro de gravidade a gente representa como x barra e o y do nosso centro de gravidade, ou seja, as coordenadas do nosso centro de gravidade dentro desse eixo aqui, né, que a gente colocou. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o x, né, do centro de gravidade. A primeira coisa é a área da seção 1, ou seja, 15 vezes 40, só ressaltando que isso aqui está tudo em centímetro, ok? Vezes 20. O que é esse 20? É a distância desde a origem do nosso eixo, né, nosso eixo XY, até o centro de gravidade da nossa forma A1, da nossa área A1. A área A1 não é um retângulo? Olha aqui, ele aqui, ó. Isso aqui é a nossa área A1. Onde que está o centro de gravidade de um retângulo? Está no meio dele, certo? Então, ó, no x, né, a gente está descobrindo o x do centro de gravidade. Então, em x, qual é a distância desde a origem do nosso eixo até o centro de gravidade da nossa forma A1? Bom, são 20 centímetros. Já que daqui até o final aqui, né, tem 40, então o meio tem 20. Então, ok. Mais a área do segundo retângulo, né, vezes a mesma coisa. A distância desde a origem até o centro de gravidade dessa nossa área A2, que também é 20. Ok? Porque ele aqui, ó, tá vendo aqui que ele é a nossa largura, né, dessa área A2 é 15 centímetros. Só que o nosso eixo está aqui, ó. Nossa origem do nosso eixo está nesse ponto zero, que é onde eu coloquei o zero. Então, a distância em x da origem do nosso eixo até o centro de gravidade da nossa forma A2 também são 20 centímetros. Beleza, então, ó, a área do A1 vezes a distância da origem do eixo até o centro de gravidade do A1, mais a área do A2 vezes a distância da origem do eixo até o centro de gravidade de A2. Maravilha. Dividido por quem? Pela área do A1 mais a área do A2. Ok? Então a gente vai ter 20 centímetros. E para a gente descobrir o y, é a mesma coisa. O y do centro de gravidade. Só que agora as distâncias, né? Essa distância que antes era 20, tá vendo? Da origem do eixo ao centro de gravidade.
vai ser o quê? Vai ser em y, ou seja, então como é que eu vou fazer aqui? A área do A1 vezes a distância desde a origem do eixo até o centro de gravidade do A1, da área 1, só que agora em y, ou seja, aqui são 15 centímetros no total, né? Então a metade, 7,5. Ok. Mais a área A2 multiplicado pela distância da origem do nosso eixo até o centro de gravidade de A2, só que agora em y, não é isso? Então aqui, ó, o centro de gravidade desse retângulo aqui, ó, A2, se a altura dele aqui em y tem 30 centímetros, a metade dele vai ter 15 centímetros, certo? Então, ó, 15 para você pegar a metade desse formato A2 e chegar até aqui, né, o início aqui do A1, mais os 15 do A1, ou seja, 15 mais 15, 30, certo? Então, ó, só desenhando aqui, né? Vamos dizer que, ó, o centro de gravidade do A2 esteja aqui. Então, ó, daqui até aqui a gente tem 15, ok? E mais 15 daqui até em cima, que é a origem do nosso eixo. Então, aqui, ó, a área do A2 vezes 15 mais 15, 30. Divididos pela área do A1 mais a área do A2. Então, chegamos aqui, ó, 17,14. Eu coloquei todas as casas decimais aqui só para mostrar a vocês, mas vamos trabalhar com 17,14 centímetros. Então, a gente pode agora marcar, né, o nosso centro de gravidade. Olha lá, nossa seção em forma de T está aqui e o centro de gravidade está aqui, ó, a 20 centímetros em X desde a origem do eixo e a 17,14 centímetros em Y desde a origem do eixo. Então, podemos seguir agora para o cálculo do momento de inércia dessa seção. Então, a primeira forma de calcular esse momento de inércia é através do método da integral. Esse aqui é o método fundamental, tá? Que se calcula o momento de inércia. É claro que quando a gente está trabalhando com seções retangulares, e na maioria das vezes a gente vai acabar trabalhando com isso, né? Sobretudo em concreto armado, então a gente passa a utilizar aquela fórmula pronta, né? Do cálculo do momento de inércia para seções retangulares. Mas eu vou mostrar a vocês que, inclusive, esta fórmula do momento de inércia da seção retangular provém disso aqui, provém desse método da integral, ok? Então, vamos lá. O momento de inércia em x é a integral de y ao quadrado vezes dA, tá? Então, quem é o dA? Seria o b vezes dy. Quem é b? Ó, aqui a gente, através desse desenho, fica bastante claro. Então, o dA, ó, seria uma parcelazinha, né, uma partezinha de área de uma seção transversal. Então, ó, nossa primeira forma é esse retângulo aqui, né, o nosso retângulo A1. Então, ok. Então, essa faixinha laranja aqui, ó, seria um dA, seria uma pequena parcela da área desta forma A1, ok? E como que seria o dA dessa faixinha aqui? Não poderia ser B, né? B, a largura inteira daqui, dessa faixinha laranja. Então, B vezes dy. Quem é dy? dy é justamente a altura aqui, ó, dessa faixinha aqui, ok? De área. Então, B vezes dy seria um dA, ou seja, uma parcela infinitesimal de área da nossa seção aqui. Então, ok. Então, esse dA pode virar B vezes dy, não é isso? Maravilha. Então, para a gente calcular o momento de inércia, né, desta nossa primeira área A1 aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, I1, tá? Momento de inércia da nossa área 1 em x é a integral, aqui, ó, os limites a gente vai ver daqui a pouco, é a integral de y ao quadrado vezes 40, quem é 40? 40 é o b, vezes dy, tá? Ah, 40 é o b, por que 40 é o b? Porque aqui, ó, toda a mesa
tem 40 centímetros de largura. Então, o nosso B aqui, ó, é 40. Ok. E esses limites aqui? Aí é que tá. Os limites são... Você concorda comigo que esse dy, tá? Ele vai variar aqui, ó, em toda a altura da nossa mesa. Ou seja, ele vai variar daqui, né, da origem aqui do nosso eixo até acabar a nossa área 1, certo? Ou seja, então qual é o limite? Mas agora você precisa entender o seguinte: esses limites estão dados de acordo com o centro de gravidade da nossa seção. Como assim? Bom, aqui está o centro de gravidade. Os limites da nossa integral serão dados como se a origem do nosso eixo agora estivesse no centro de gravidade. Lembra? A gente já descobriu onde é que está o centro de gravidade. Está aqui. Então, a origem do nosso eixo passa para cá. Ó, x e para cá y. Ok? Pronto. Maravilha. Então, a nossa primeira integral aqui, na nossa integral 1, né, da nossa área A1, o que vai ser? Ela vai variar de lá de cima, tá? Lá de cima da nossa parte mais superior do nosso A1, né? Até acabar o nosso A1 aqui assim, né? Aqui no encontro, né? Do A1 com o A2, que é aqui, ok? Então, beleza. Se vai variar daqui até aqui, quanto que é a distância do CG até lá em cima, lá a parte superior? Bom, aqui, ó, a gente tem menos 17,14 centímetros, certo? Em relação ao CG, ó. O que está para cima a gente está considerando negativo, né? E o que está para baixo a gente está considerando positivo. Então, aqui em cima está a menos 17,14 centímetros do CG. E vai variar até aqui, ó, certo? Que está quanto? Menos 2,14 centímetros do CG, certo? Ou seja, menos 17,14, a gente vai andar 15, né? Essa aqui tem a altura inteira de 15, então a gente chega em menos 2,14 centímetros. E aí, a gente pode colocar aqui os limites da nossa integral, ó. A integral vai variar de menos 17,14 até menos 2,14. Maravilha. Resolvendo essa integral, a gente chega neste valor aqui. Ok. E aí a gente passa para o retângulo de baixo, que representa a nossa área A2. Maravilha. A mesma coisa, ó. Y ao quadrado vezes B. Quem é o B agora? O B da nossa área A2 não é mais 40 centímetros, certo? Agora o B equivale a 15 centímetros, que é essa largura aqui, certo? Aqui, ó, 15 centímetros. Ele vai variar, ó, desde aqui até o final, certo? Então vamos lá. Quais são os limites, né, da minha integral? Vai ser de menos 2,14, que é aqui, né? A gente tinha parado aqui. Então a gente vai começar a partir daqui e vamos seguir, né, até aqui embaixo, ó, até aqui. E aqui, quanto é que vale? Aqui vai valer o 27,86 centímetros. Lembra que a gente está fazendo em relação ao centro de gravidade da seção, que a gente já descobriu onde ele está. A gente descobriu onde está o nosso CG da seção inteira, da nossa seção T, certo? Então, ó, a nossa área 2, o momento de inércia dela, vai do menos 2,14 centímetros até o mais 27,86 centímetros. Então a gente resolve a integral e chega nesse valor. E aí o momento de inércia em x, né, da nossa seção inteira é o momento de inércia da seção 1 mais o momento de inércia da seção 2. Ok? E aqui está o valor completo desse momento de inércia da nossa seção T. Maravilha. Agora, perceba o seguinte. Quando a gente calculou o momento de inércia da nossa seção T
através do método da integral, a gente fez todo o procedimento considerando que a origem está no centro de gravidade da seção T, ok? Ou seja, a origem não está nem no centro de gravidade do retângulo com área A1 e nem no centro de gravidade do retângulo com área A2. A origem está no centro de gravidade da seção T, ok? Então vamos seguir aqui. Agora, a fórmula usada para calcular o momento de inércia de uma seção retangular provém justamente do método da integral. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente tem uma seção transversal retangular, uma única seção transversal, tá? Então ela não é um T, ela é simplesmente um retângulo. Ok. Onde está o centro de gravidade dela? Está aqui, ó. Está no meio. Certo? Então aqui, ó, temos H e aqui temos B. Ok? Então quando a gente usa o método da integral para calcular o momento de inércia de uma seção retangular, pura e simples, como é que vai ficar isso aqui? Ó, sem usar valores, né? Usando os parâmetros aqui B e H. A gente vai ter y ao quadrado vezes b vezes dy. E quem serão os limites dessa minha integral? Bom, ela vai variar, né? Daqui de cima até aqui embaixo. Ok? E ó, o centro de gravidade é nesse pontinho aqui, no meio do H e no meio do B. Então aqui, ó, ela vai variar de menos H sobre 2 até mais H sobre 2. E aí quando a gente joga esses limites dessa integral, e a gente segue aqui resolvendo, né, a integral, a gente chega na famosa fórmula de BH ao cubo sobre 12. Então quando você tem uma forma, né, uma forma retangular, uma seção retangular pura e simples, para você calcular o momento de inércia dessa seção retangular, basta você usar essa equação aqui, nessa fórmula, na verdade aqui, de BH ao cubo sobre 12, ok? Só que, lembra, essa fórmula vai te dar o momento de inércia da seção retangular em relação ao centro de gravidade desta seção retangular, ok? Então, maravilha. Entendido isso, vamos passar para a segunda forma de calcular o momento de inércia de uma seção transversal, tá? Uma seção transversal com qualquer formato lá, com formatos retangulares, né? Que a formem. Então vamos lá. Esse é o método dos eixos paralelos, também conhecido como teorema dos eixos paralelos. Os eixos paralelos, né? O que esse teorema aqui, o que esse método faz? Ele faz o seguinte: você tem uma seção transversal, né, formada por diversas seções retangulares. Cada uma dessas seções retangulares tem um momento de inércia em relação ao seu próprio centro de gravidade. E como é que a gente calcula isso? A gente pode calcular o BH ao cubo sobre 12. Lembra? Quando a gente tem uma seção retangular e a gente quer calcular o momento de inércia em relação ao próprio centro de gravidade dessa seção retangular, nada mais é, aqui a gente resolveu, né, através da integral, mas nada mais é do que BH ao cubo sobre 12. Maravilha. E o teorema dos eixos paralelos vai então fazer o seguinte: ele vai pegar o momento de inércia dessa seção retangular, o momento de inércia dessa outra seção retangular, e vai levar esses momentos de inércia para o centro de gravidade da seção completa, ok? Então, quando a gente calcula o BH ao cubo sobre 12 do nosso A1, né, do nosso retângulo A1, aonde é que a gente está calculando esse momento de inércia em relação a quem? A gente está calculando em relação ao centro de gravidade do nosso retângulo A1, ok?
E quando a gente calcula o momento de inércia no BH ao cubo sobre 12, usando os parâmetros aqui do nosso retângulo A2, a gente está calculando esse momento de inércia em relação ao centro de gravidade do nosso retângulo A2, beleza? Só que a gente precisa, quando a gente tem uma seção formada, né, por diversos retângulos, diversas figuras retangulares, para a gente saber o momento de inércia da seção completa, esse momento de inércia precisa estar em relação ao centro de gravidade da seção completa, ok? Então, quando a gente usou o método lá da integral, a gente já faz em relação ao centro de gravidade da seção completa. Lembra? Ó? A gente coloca a origem no centro de gravidade, né, da seção completa e a gente vem pegando aqui os limites das integrais, né, de acordo com o centro de gravidade da seção completa. Ok? Então, o teorema dos eixos paralelos vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o momento de inércia da nossa figura 1, ou seja, BH ao cubo sobre 12. Maravilha. E esta parcela aqui, ó, da fórmula serve para levar esse momento de inércia para o centro de gravidade da seção completa. Ok? Então, vamos lá. O momento de inércia em x é igual ao momento de inércia da nossa figura 1 em relação ao centro de gravidade da própria figura 1, tá aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, mais a área da nossa figura 1, ou seja, 40 vezes 15, vezes d ao quadrado. Quem é d? Quem é esse d? É a distância entre o centro de gravidade da figura 1 e o centro de gravidade da seção completa, ok? Entendido isso, acabou o nosso problema. A gente vai fazer isso aqui, ó, a distância lá do centro de gravidade da nossa figura 1 até o centro de gravidade da figura da seção completa é 9,64 centímetros ao quadrado, mais a outra figura que a gente tem, né? Então, o momento de inércia da figura 2 em relação ao próprio centro de gravidade da figura 2, ou seja, BH ao cubo sobre 12. Quem é B? 15. Quem é o H? Isso aqui é da figura 2. 30 sobre 12, ok. E agora a gente precisa levar o nosso momento de inércia da nossa figura 2 também para o centro de gravidade da figura completa, da seção transversal completa. E como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, mais a área da nossa figura 2, 15 vezes 30, vezes a distância entre o centro de gravidade da nossa figura 2 até o centro de gravidade da figura completa, da seção transversal completa. E isso aqui é o quadrado. E essa distância aqui, né, é 12,86 centímetros. Quando a gente faz isso, a gente chega nesses dois valores aqui e vamos chegar no valor exatamente igual de momento de inércia pelo método da integral, ok? Então, nesse vídeo você aprendeu duas maneiras aí, né, de calcular o momento de inércia de uma figura, uma seção transversal, né, formada por formas retangulares, ok? O teorema dos eixos paralelos é obviamente mais simples, né, de se fazer do que a integral. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.